liturgia de hoje comemora várias realidades. Celebra-se a solenidade da Mãe de Deus, título atribuído no Concílio de Éfeso em 431. Maria não é somente mãe da parte humana de Jesus, mas de toda a sua pessoa, de Filho de Deus encarnado. Portanto, Maria é mãe de Deus, Filho feito homem em Jesus Cristo. Ela não é mãe de Deus Pai e nem do Espírito Santo. E em alguns cantos que diz Maria, mãe do Criador, aí se refere ao Filho, que participa da obra da criação do Pai. Portanto, Maria é mãe de Deus, feito homem. E que bom iniciarmos um novo ano sob o seu olhar, sob a sua proteção. E celebra-se também o Dia Mundial da Paz. Em 1968, São Paulo VI quis que nesse dia os cristãos rezassem pela paz. E também agradecemos a Deus o ano de 2020, não obstante as dificuldades que vivenciamos por causa da pandemia. E pedimos a Deus a sua graça, a sua bênção para o novo ano. É o início de uma caminhada que desejamos percorrer com a bênção de Deus. Vamos vencer, sim, a pandemia, com a graça de Deus. E um ciclo de uma humanidade nova, de uma história nova, se abrirá. É tempo de esperança, nada de pessimismo, nada de derrotismo. Deus está conosco, Deus está do nosso lado. As leituras bíblicas evocam esses fatos. A primeira leitura, um trecho do livro dos Números, sublinha a presença contínua de Deus em nossa caminhada, como bênção, que nos proporciona a vida em plenitude. Este texto lembra ao israelita e a nós que tudo é dom do amor de Deus e que o Deus da aliança está ao nosso lado em cada dia do ano, oferecendo-nos a vida em plenitude e a felicidade em abundância. É preciso ter consciência de que a bênção de Deus não cai do céu como uma chuva mágica que nos molha, quer queiram, quer não. Magia e Deus não combinam, mas a vida de Deus derramada sobre nós continuamente tem de ser acolhida com amor e gratidão, e depois transformada em gestos concretos de amor, de solidariedade e paz. É preciso que o nosso coração diga sim, para que a vida de Deus nos atinja e nos transforme. O Evangelho apresenta Maria plenamente feliz, recebendo a visita dos pastores. O evangelista Lucas apresenta Jesus como o libertador, que veio ao mundo com a mensagem de salvação para todos, especialmente para os pobres e marginalizados. Os pastores eram pessoas pobres,
marginalizadas, e são os primeiros a receberem a notícia e dirigem-se apressadamente ao encontro do menino. Apressadamente, sublinha a ânsia com que os pobres esperam a ação libertadora e transformadora de Deus. A reação dos pastores é de glória, de louvor a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. É a alegria pela libertação que se converte em ação de graças a Deus. Tornam-se assim porta-vozes do anúncio libertador, provocando a admiração dos que escutavam o seu testemunho. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. E nós deveríamos assim nos perguntar: e nós hoje, quando falamos de Jesus, nós encantamos as pessoas? Nós geramos maravilha? As pessoas ficam, melhor dizendo, as pessoas ficam maravilhadas com aquilo que nós anunciamos, com aquilo que nós testemunhamos? Porque sem ardor missionário, sem alegria, sem convicção, nós não vamos encantar ninguém com o anúncio libertador de Jesus Cristo. Por isso os pastores para nós é exemplo. E eles nos incentivam a anunciar e a testemunhar Jesus Cristo, de tal forma que nós podemos encantar as pessoas. E encantando as pessoas, elas podem então se tornarem discípulas, seguidoras de Jesus, comprometidas com o seu projeto libertador. E o Evangelho diz que Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. É a atitude meditativa de Maria, que interioriza e aprofunda os acontecimentos. E essa atitude de Maria complementa a atitude missionária dos pastores, que proclamam a ação salvadora e libertadora de Deus, manifestada no nascimento de Jesus. São duas atitudes que deveriam existir em todos nós. Atitude de meditação, de contemplação, de acolhimento no coração, de discernimento das coisas de Deus, e essa atitude missionária, de receptores da mensagem, sermos transmissores, sermos anunciadores, sermos testemunhas. Nós que recebemos a bênção de Deus, que é Jesus. Jesus é a maior bênção de Deus para nós. Somos chamados ao compromisso com a paz. A igreja quer nos lembrar desde o primeiro dia do ano que a paz anunciada pelos anjos em Belém é possível e devemos nos esforçar dia a dia para construí-la. O Papa Francisco escolheu como tema deste ano a cultura do cuidado. A cultura do cuidado como percurso para a paz, como caminho para a paz. A Sagrada Escritura apresenta Deus, além de Criador, como aquele que cuida das suas criaturas, seus filhos e filhas. O cuidado como promoção da dignidade e dos direitos da pessoa. Na Argentina, se aprovou, se legalizou o aborto
até a 14ª semana. E se aprovar o assassinato em série, para nós a vida continua inviolável. Mas nós cristãos precisamos tirar lições disso. Isso reflete a omissão dos cristãos, o pouco interesse, a indiferença dos cristãos pela política. Papa Francisco diz que a participação política dos cristãos é um dever moral. E nós achamos que não temos nada a ver com isso, porque nós misturamos política com política serviço à vida, com política partidária. Política está ligada a direitos, a questão de humanidade. Então, isso é um alerta para nós cristãos. Porque se os cristãos estivessem envolvidos no mundo da política, animando o mundo da política, com os valores do reino, com os valores do evangelho, não somente o aborto seria legalizado, não seria, mas também muitas leis que geram morte, que geram desigualdade social, não seriam aprovadas. Leis contra os direitos sociais não seriam aprovadas. Leis contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras não seriam aprovadas. Então é para a gente poder refletir. Essa última eleição, veja, quantos que não foram votar, votaram em branco ou votaram nulo. Então é para a gente poder refletir. Não adianta ficar só condenando, sendo contra o aborto, aquela coisa toda. Não adianta ficar só falando, lamentando que a Argentina legalizou e que o Brasil também pode legalizar. Mas é preciso que os cristãos assumam o seu compromisso no mundo da política. E nós não temos que colocar ninguém no parlamento para defender interesses da nossa igreja ou de qualquer igreja que seja. Nós temos que lutar por políticos que defendam os direitos dos pobres, que defendam a dignidade humana, que defendam a vida, que defendam o bem comum. Por isso o Papa vai dizer o cuidado com o bem comum, cuidado do bem comum. Cada aspecto da vida social, política e econômica, encontra a sua realização quando se coloca ao serviço do bem comum. Diz o Papa, a pandemia nos mostrou que estamos todos no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, porque ninguém se salva sozinho. E nenhum Estado nacional isolado pode assegurar o bem comum da própria população. Então, o Papa questiona, critica o nacionalismo, a falta de abertura para outros países, de querer trabalhar juntos, construir juntos. Por exemplo, essa questão da vacina. Os países se unirem, não é cada um preocupado consigo mesmo, mas os países se unindo, sobretudo se unindo em favor daqueles países mais frágeis, mais pobres, em que a população é mais vulnerável, é mais pobre, que haja realmente vacina para todos, e que seja o quanto antes. É lamentável que o Brasil não tenha ainda um plano de vacinação definido, estruturado. Isso nos causa perplexidade, isso nos causa tristeza. Estamos vivendo uma situação de um desgoverno omisso, incompetente e desumano. E não adianta falar de Deus, não adianta falar Deus acima de tudo, quando não se coloca a vida humana, que é dom de Deus, em primeiro lugar. Não adianta. Isso é tomar o nome de Deus em vão, é pronunciar o nome de Deus em vão. Nós brasileiros
Temos que pressionar nossas autoridades públicas, nossos políticos. Temos que encher as redes sociais com esses clamores. Vacinação já. Chega de blá blá blá. Chega de questões ideológicas. Chega de brigas políticas por poder. Não, é a vida em primeiro lugar. Portanto, vacinação já. É o cuidado com a vida. É o cuidado com a dignidade humana dos filhos e filhas de Deus. É o cuidado através da solidariedade. A solidariedade exprime o amor pelo outro de maneira concreta. A solidariedade ajuda-nos a ver o outro, quer como pessoa, quer em sentido de grande amplitude, como povo ou nação, e não como um dado estatístico, nem como meio a usar e depois descartar, quando já não for útil, mas como nosso próximo, companheiro de viagem, chamado a participar, como nós, do banquete da vida, para o qual todos somos igualmente chamados por Deus. E o Papa fala do cuidado e a salvaguarda da criação. Ouvir o grito dos necessitados, dos pobres e da criação. Deus escuta atenta e constante, desta escuta, atenta e constante, pode nascer um cuidado eficaz da terra, nossa casa comum e dos pobres. A propósito, diz o Papa, desejo reiterar que não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza, se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. Encorajo todos a tornarem-se profetas e testemunhas da cultura do cuidado. Não há paz sem a cultura do cuidado. Vamos repetir juntos? Não há paz sem a cultura do cuidado. De novo, não há paz sem a cultura do cuidado.